o Jonas contava que, portanto, os pais dele faziam questão que ele e os irmãos ficassem no culto. E desde criança, ele pode não se lembrar do rosto do pastor, mas lembra-se da voz do pastor a falar. E lembra-se de algumas coisas que foram faladas. Então as crianças também retêm, podem não reter, não ter a concentração de um adulto, mas isto vai marcar, é uma semente que está a ser lançada. Okay? Então nós estamos em Atos, para aqueles que não nos acompanham, nós estamos em Atos, e na narrativa anterior, que foi da primeira parte do capítulo 9, Lucas terminou a sua narrativa com uma atualização do estado em que se encontrava a igreja primitiva. E como é que se encontrava a igreja? A igreja encontrava-se a ser edificada, a viver no temor do Senhor e a crescer em número. Esta é a atualização do estado da igreja que Lucas faz. E depois nós vimos também a conversão, a emblemática conversão, que a maior parte dos crentes gostam imenso dessa história, a conversão do apóstolo Paulo, que nesta altura em Atos é referido como Saulo, mas não é porque ele depois foi lá no cartório ou no registro e mudou de nome. O ponto não é esse. Saulo era a versão aramaica do nome Paulo, ok? Então, nós vimos a conversão do apóstolo Paulo e agora o autor de Atos vai voltar para Pedro, o apóstolo Pedro, e vai demonstrar como a igreja que se edificava, a igreja que temia ao Senhor, a igreja que crescia em número, ela vai se expandir. E ela está não só em Jerusalém, nem na Samaria, mas na região da Judeia, num movimento de crescimento, de expansão. E Pedro vai ser então o protagonista da nossa história hoje. E vamos ter diante de nós o relato de 2 milagres. 2 milagres que representam que o poder de Jesus está-se a expandir da região de Jerusalém para cada vez mais para fora, até chegar aos gentios. E nestes 2 milagres, nós vamos ver que Pedro vai estar a ser preparado para um acontecimento absolutamente emblemático que vai acontecer no capítulo 10, que é a conversão de Cornélio, que é uma visão que Pedro vai ter, que aponta para a necessidade da igreja cristã abrir de facto as portas para os gentios, ou seja, para os não-judeus. E então Pedro está a caminhar para cada vez mais fora de Jerusalém. Nós afirmámos no domingo passado que, como igreja local, nós queremos ser uma igreja que está constantemente em edificação, que vive no temor do Senhor e que cresce em número. E para isso percebemos e vimos que temos que ter uma visão elevada da graça soberana de Deus na salvação. Temos que ter uma visão elevada de igreja e temos que ter uma visão elevada da missão que Jesus nos deu. E nós hoje vamos ver que para isso acontecer, nós precisamos depender do poder do Senhor para operar transformações profundas e milagrosas. E que temos que estar sempre dispostos, sempre disponíveis a servir a igreja para edificá-la e para partilhar o Evangelho com quem não o conhece. Então é nesta atitude de disponibilidade para servir e para evangelizar que nós vamos ver o poder de Deus em ação e assim, tendo uma visão elevada da igreja, uma visão elevada da salvação, da graça de Deus e uma visão elevada da missão, é neste poder que nós vamos ver a igreja ser edificada, que nós vamos ver uma igreja que vive no temor do Senhor e que nós vamos ver a igreja crescer em número. Agora, para o texto de hoje, é importante nós termos em mente o último versículo que vimos da última vez, que é, no caso, o versículo 31 do capítulo 9. Então, quem tiver uma Bíblia pode abri-la. Quem não tiver pode ouvir. Versículo 31. E nós vamos ler para já até ao 35 do capítulo 9. Ok? Vamos ler do 31 ao 35. Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número, pela coragem vida do Espírito Santo. Aconteceu que, viajando Pedro por toda a parte, chegou também aos santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que há 8 anos estava deitado numa cama, porque era paralítico. E Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo cura-te, levanta-te e arruma a tua cama. Ele logo se levantou. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, queremos pedir o Teu auxílio, que Tu abras os nossos corações para a Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra possa ser exposta de uma forma explícita. Senhor, que Tu me ajudes, que
através da fidelidade às Escrituras e do poder e autoridade do Teu Espírito Santo. Pedimos isto, suplicamos-te. Ajuda-nos, Senhor. Amém. Então, Pedro não só ficou na igreja em Jerusalém, Pedro não está parado em Jerusalém, Pedro vai se envolver com um ministério itinerante e um ministério de longo alcance, alcance geográfico, tanto na Judeia como na Samaria. Na verdade, a liderança em Jerusalém vai ficar entregue a uma outra pessoa, que nós vamos ver mais à frente, ela aparece, que é Tiago, o irmão de Jesus, o irmão de sangue de Jesus Cristo. Ok? E este ministério itinerante do apóstolo Pedro tinha dois objetivos principais, tinha dois propósitos. Pregar o Evangelho aos não crentes e edificar a igreja. Ir ter com os crentes e edificar os crentes. Aquilo que depois Paulo vai fazer também quando ele começa no seu ministério missionário a edificar as igrejas que já estão estabelecidas. E o trabalho do apóstolo Pedro é um exemplo de como a igreja crescia em número e era edificada, como nós vamos ver. Numa das visitas que ele faz, o apóstolo visita a comunidade, a igreja local de Lida. E nessa igreja, que ficava a um dia de caminhada de Jerusalém, na planície de Saron, havia um homem chamado Enéas. E Enéas não conseguia andar. Enéas era paralítico. Ele nasceu com... Ele tinha uma doença, ou desenvolveu essa doença, em que ele não conseguia andar. Aliás, ele desenvolveu porque ele estava assim há 8 anos que não conseguia levantar. E provavelmente Enéas era crente. Ele era parte da comunidade local de cristãos que Pedro foi visitar na sua viagem. E o apóstolo vai ter a iniciativa, é o apóstolo que tem a iniciativa de se dirigir a Enéas. No outro milagre que vamos ver a seguir, não é o apóstolo que tem a iniciativa, é a comunidade que tem a iniciativa. Aqui, Pedro tem a iniciativa para ir ter com Enéas. E nas palavras que Pedro dirige a Enéas, nós encontramos 3 partes. Primeiro, Pedro afirma o estado presente daquilo que está a acontecer. Ele disse, Jesus está a curar-te. Ok? Verbo no presente. Segunda parte, ele dá uma ordem a Enéas, um mandamento. Ele diz a Enéas... Ele pede a Enéas algo que é impossível aos padrões humanos de acontecer. Levanta-te. Ou seja, trata-se de algo que só Deus pode fazer. E em terceiro, a terceira parte, o apóstolo coloca um segundo imperativo, que é a consequência da cura de Enéas. Arruma a tua casa, a tua cama e vai. Então, a partir de agora, Enéas podia pegar na sua cama, uma coisa que era impossível antes para ele. Enéas ficou curado e o que é que aconteceu? Toda a cidade de Lida, os arredores da planície de Saron, testemunharam este milagre e viraram-se para Jesus. É o que diz o nosso texto. Reconheceram a sua autoridade divina. Reconheceram o seu poder salvador através das ações e das palavras do apóstolo. Agora, quando Pedro ainda está em Lida, há um grupo de crentes de outra igreja local que vai ter com ele, sabendo que Pedro estava lá, sabendo que Pedro podia lhes ajudar numa coisa, que podia ou ir consolá-los ou ir fazer um milagre. Então uma igreja envia um grupo de homens pedindo ao apóstolo que ele se deslocasse até aquela igreja local com urgência. Então vamos ver outro milagre de Jesus através de Pedro. Versículos 36 a 43. Versículos 36 a 43. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas boas obras e dava esmolas. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. E tendo lavado o corpo, colocaram-na num quarto na parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe, não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima. E todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe as roupas e os vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Depois de fazer sair todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ele abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele deu-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E esse acontecimento tornou-se conhecido em toda a Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Até aqui. Então, Jope era uma cidade importante, era uma cidade portuária, e isto já fora do território da Judeia, pelo que quando Pedro chega lá, já se encontra em território gentílico. Só que a igreja já tinha chegado lá. A igreja já lá estava. Possivelmente crentes que estavam, judeus da dispersão, que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, ouviram o Evangelho e creram. Ou frutos da perseguição que se abateu sobre a igreja e então a igreja teve que se espalhar por vários lugares, como aconteceu
para Samaria. Então a igreja já lá estava. E acontece que uma das membros dessa igreja ficou gravemente doente e faleceu. Tabita, que é aramaico, Dorcas é grego, e quer dizer gazela. Ela adoeceu e morreu. E ela tinha uma excelente reputação no meio da sua igreja. Ela era uma mulher amada, era uma mulher que servia, era uma mulher que dava esmolas aos necessitados, era uma mulher que fazia roupas para as viúvas. Lembremos, as viúvas, elas perdiam o seu meio de subsistência. Se não tivessem família que cuidasse delas, nós vamos ver mais à frente nas cartas pastorais de Paulo, que é a igreja que deve tomar conta das viúvas. E é isto que está aqui a acontecer, é a igreja a cuidar das viúvas. No caso, Dorcas, possivelmente uma mulher abastada para comprar tecidos, para poder fazer as roupas e dar. E também pelas esmolas que ela dava. Podemos perceber a boa reputação que ela tinha e a falta que ela faz ali no seio da comunidade, possivelmente para sustentar estas mulheres que não tinham sustento e que não tinham quem cuidasse delas. Quando os cristãos de Jope sabem que Pedro está em Lida, eles pediram que ele fosse ter com eles. Não sabemos se tinham a expectativa que Pedro fosse ressuscitar Dorcas, mas o facto é que eles lavaram o corpo dela, colocaram no andar superior e dá a entender que eles não queriam sepultá-la enquanto Pedro não viesse. Não sabemos quais eram as expectativas deles. Pedro aceitou, Pedro foi. E quando Pedro chegou à comunidade, fez questão de mostrar a importância de Dorcas para a vida da comunidade, o quanto ela era importante, o bem que ela fazia. E as mulheres viúvas mostraram isso para ele. Então Pedro subiu ao andar superior, onde estava o corpo de Dorcas, pediu às pessoas que saíssem. Ou seja, nenhum espetáculo de milagres. Ok? Nenhum espetáculo. Ele e Dorcas. E ele fez aquilo que Jesus também fez, quando ressuscitou a filha de Jairo. Jesus também pediu para as pessoas saírem. Pedro ajoelhou-se, assim ele expressou de uma forma visível a sua dependência, a sua submissão a Deus e orou àquele que de facto podia fazer aquilo que ele ia pedir. Depois de orar, ele vira-se para Dorcas, para o cadáver, e fala, e ordena, dá uma ordem, levanta-te, Tabita. E o milagre acontece instantaneamente. Os olhos dela abrem. Ela vê Pedro e ela senta-se. O apóstolo deu-lhe a mão, tal como Jesus fez com a filha de Jairo, e ajudou a levantar-se. Tabita foi então apresentada a todos os crentes, a toda a comunidade, que certamente se terá alegrado, terá louvado a Deus, terá visto o seu coração cheio de deslumbramento por aquilo que Deus faz, por quem Deus é. Mas mais do que isso, isto espalhou-se, como é óbvio. E pessoas daquela localidade, pessoas de Jope, renderam-se a Cristo, fruto deste milagre. E a narrativa, depois ela é encerrada como informação. É uma informação importante que prepara a próxima narrativa, em que Pedro será chamado de Jope para ir para Cesareia, para se encontrar então com Cornélio. O apóstolo fica em Jope vários dias, na casa de Simão, possivelmente um crente, e a profissão dele era curtidor de peles. E geralmente os curtidores ficavam mais afastados da cidade por causa dos maus cheiros. Tinham que se matar os animais, tirar as peles, e isso provocava maus cheiros. Então eles ficavam mais afastados. Além disso, os curtidores eram considerados sempre como impuros pelo judaísmo. Porquê? Porque eles lidavam com cadáveres de animais. Lidavam com corpos mortos. E quando se toca num corpo morto, de acordo com a lei, a pessoa fica impura. Agora, Pedro não teve problemas com isso. Mas Pedro ia ter problemas com uma coisa que ia acontecer exatamente nessa casa. Uma visão que Deus lhe vai dar e que fica para o próximo capítulo. O que acontece nesta narrativa reforça uma coisa. Reforça a autoridade apostólica de Pedro. Diz, Pedro é um apóstolo. Através dos milagres que estão a acontecer. E estes milagres, se repararem, ecoam os milagres de Cristo. Jesus ajudou paralíticos a ficarem curados. E Jesus ressuscitou pessoas. Então, aqui temos um eco dos milagres de Cristo. Além disso, para aqueles que estão mais familiarizados com a Bíblia, especificamente com o Antigo Testamento, será que este milagre de Pedro não ecoa 2 milagres do Antigo Testamento? Do profeta Elias e do profeta Eliseu, que também ressuscitaram 2 crianças. E tal como com Jesus, os milagres têm um propósito, servem um propósito principal. Fazer o quê? Sublinhar a mensagem que está a ser apresentada e reforçar, apontar para a autoridade do mensageiro. Esse é o propósito dos milagres. Okay? Os milagres eram feitos para aliviar o sofrimento e ajudar pessoas que estavam em necessidade, como uma amostra de uma realidade superior e melhor que está por vir. A eternidade do reino consumado. A realidade da eternidade. Onde não vai haver mais doença, não vai haver mais morte.
Então, Jesus chegou e Jesus pôs-se a pregar o reino de Deus e o arrependimento para que as pessoas façam parte do reino de Deus. E Jesus dá uma amostra de como é que é esse reino de Deus, onde não há morte, não há sofrimento, não há doença. Por outro lado, manifesta a autoridade que repousava sobre ele, através dos milagres que ele fazia. E na história da redenção é isto que nós encontramos. Nós encontramos uma abundância de milagres e de eventos sobrenaturais quando a revelação de Deus é necessária se fazer junto do seu povo. Ou seja, onde é que nós encontramos lá atrás uma maior afluência de milagres? Com Moisés. Com Moisés nós vemos milagres. O povo a sair do Egito, as pragas, toda a forma como Deus sustenta o povo no meio do deserto, através da nuvem, através da coluna de fogo, através do maná, através das roupas não se desgastarem, etc. Vários milagres que Deus faz. Era um momento de mudança na história da redenção em que Deus está a estabelecer e está a levantar um povo e está a dar a sua lei. Okay? Depois, onde é que nós vemos uma abundância de milagres novamente? Nós vemos pessoas que estão a afirmar a palavra de Deus, a chamar o povo de Deus para o arrependimento. Vemos os profetas Eli e Eliseu. E depois nós vemos, novamente, com os apóstolos. Em Atos, nós vemos a maior presença de milagres quando? No início da igreja. Tanto que, à medida que o livro avança, os milagres vão diminuindo. E chega ao fim e não vemos mais milagres. Tanto que nós vamos encontrar os pais da igreja, ou seja, a primeira geração de pastores da igreja, após os apóstolos, a dizerem que eles próprios testemunharam a diminuição de milagres à medida que as igrejas iam estando estabelecidas e que a salvação estava a alcançar mais pessoas. Porquê? Porque os milagres servem para isto, servem para autenticar a autoridade da mensagem e, no caso aqui, destes mensageiros. O apóstolo Pedro, então, edifica a igreja por meio do seu ministério itinerante. Ele serve a igreja, porque a ideia dele era edificar os crentes. Os milagres que ele fez foram milagres dentro da igreja, para edificar a comunidade. Ao mesmo tempo, esses milagres que acontecem dão contexto para que as pessoas se façam perguntas e vejam este poder que é sobrenatural e além daquilo que elas conhecem e são capazes de reproduzir. E Pedro aproveita e prega o Evangelho. A igreja prega o Evangelho. E é isso que traz a salvação. Então eu quero destacar 3 pontos a partir desta nossa narrativa. O primeiro deles é que o poder de Jesus, o fim último é o próprio Jesus. O fim último o foco da cura de Enéas, o foco da ressurreição de Tabita, está em Jesus, que opera por meio da sua igreja. Na cura de Enéas, Pedro afirma explicitamente que Jesus está a curar. Lembram-se que eu disse, até reforcei a questão do verbo estar no presente. Jesus cura-te. Então o foco está em Jesus. Na ressurreição de Tabita, nós encontramos Pedro a fazer o quê? Pedro a se ajoelhar para fazer o quê? Para orar a Deus. Ele está a demonstrar que não consegue fazer aquilo que vai fazer sem recorrer a Deus e à sua intervenção. Então, o foco é Jesus. E o que é que acontece como resultado? No caso da cura de Enéas, as pessoas ouvem acerca da cura que aconteceu, espalha-se pela região e pessoas se rendem a quem? A Cristo. Ou seja, o fim é Cristo. E com Dorcas, exatamente a mesma coisa. O fim é Cristo. Então aquele homem, o apóstolo Pedro, era um enviado por Cristo, um dos emissários, um dos proclamadores do reino, numa fase crucial e fundamental de viragem na história da redenção, em que a igreja neotestamentária estava a ser estabelecida, estava a crescer, além das fronteiras, das limitações geográficas, étnicas, sociais e religiosas de Israel. Foi isso que nós vimos. Este é um dos propósitos de Atos, é mostrar a expansão do reino que vai além de Israel. O povo de Deus é constituído por todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus. O povo de Deus não é étnico. Não é étnico, não é israelita. O povo de Deus é todos aqueles que creem em Cristo. Israelitas e gentios, ou seja, não judeus. Judeus e não judeus que creem em Cristo. Então,
O apóstolo Pedro está nesta fase de transição e por isso esta fase do estabelecimento da igreja, esta expansão para os gentios, ela é testada, ela é credibilizada por meio destes milagres que Moisés fez, que Elias e Eliseu fizeram, que Jesus Cristo fez e aqui os apóstolos, na sua missão única e irrepetível na história, também fazem. Mas Pedro faz isto no poder do Espírito. Ou seja, é Cristo do início ao fim. Nós temos de ter cuidado para, no entanto, não afirmarmos a relação direta entre milagres e conversões e o crescimento da igreja. Ok? Não podemos fazer isto. Os milagres não conduzem automaticamente a conversões. Ou seja, se pudéssemos fazer milagres, a cidade de Faro toda ia se converter. Não podemos fazer essa ligação automática. Podem dar contexto para a proclamação do Evangelho, como vimos na cura daquele coxo no templo. Deu contexto para a proclamação do Evangelho e pessoas se converteram. Mas milagres não levam necessariamente a Cristo. Não há ligação direta, automática, entre milagres e conversão. Milagres não produzem fé. Milagres não produzem fé. Eles revelam o poder de Deus, mas não causam necessariamente uma confiança salvífica em Deus. Não fazem isso. Basta olharmos para o Antigo Testamento e para a peregrinação do povo de Israel no deserto. Tanto que nós às vezes dizemos, se eu tivesse vivido naquele tempo e tivesse visto uma coluna de fogo à noite e tivesse visto as pragas e tivesse visto tudo aquilo, eu não seria como o povo de Israel, incrédulo e a murmurar e... Não. Nós seríamos exatamente iguais porque não são os milagres que fazem isso. Não são os milagres. Aliás, aquele texto que nós lemos em Hebreus, capítulo 3, que fala da dureza do coração do povo, em que eles viram tudo aquilo, mas endureceram o seu coração porque não acompanharam com fé. Então nós temos que ter cuidado. Milagres não significam que vai haver fé. O povo de Israel viu o poder de Deus, mas por diversas vezes o pecado e a incredulidade revelaram o que é que estava lá dentro do coração. E daí a chamada de atenção do momento de confissão hoje no culto. Mesmo no ministério de Jesus houve muitos que testemunharam, até que se beneficiaram de forma direta dos milagres de Jesus, mas nem tanto o seguiram. Lembram-se do milagre dos leprosos, dos 10 leprosos? Quantos voltaram? 1. Milagre não é sinónimo de conversão. Ou seja, a presença de milagres pode, de facto, proporcionar o contexto para a conversão de pessoas, dando credibilidade, atribuindo autoridade à mensagem ao mensageiro. Mas a presença de milagres não é garantia da presença de conversões. Não é. O milagre faz o quê? O milagre revela o autor que o opera. Ponto. É isto que o milagre faz. Revela o autor que o opera. O milagre revela que há um Deus todo-poderoso que é capaz de fazer qualquer coisa e que não há nada impossível para ele. Aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que é o Rei do Universo. Mas no fim, o coração está preso ao pecado. E se não existir um outro milagre, que é o milagre da regeneração, se não existir o arrependimento e a fé, não há conversão, ponto final, parágrafo. Não há abandono do pecado para se seguir a Cristo. E para isso tem que haver o quê? Pregação do Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Agora, uma tentação que por vezes podemos cair é de pensarmos que se houvesse um determinado milagre, um determinado livramento na vida daquela pessoa, na vida daquela família, ela se renderia a Cristo. A resposta é não necessariamente. Eventualmente sim, se a pessoa crer no Evangelho desse Cristo que a curou ou desse Cristo que fez aquela transformação impossível aos homens. Mas não necessariamente. Nós cremos em milagres. Nós cremos em milagres. Nós oramos por milagres. Nós suplicamos por milagres. Mas devemos ter sempre presente dentro de nós que o milagre pode não acontecer às vezes também. E que se acontecer não quer dizer que a pessoa se vire para Cristo. Aliás, infelizmente no nosso meio já temos visto situações dessas. Pessoas que veem a operação de Deus à frente dos seus olhos e ainda assim não são crentes. Por isso é possível estar num lugar cheio de milagres e nenhuma conversão ou pouquíssimas conversões. Porquê? Porque os milagres não são um fim a si mesmo. Não são um fim. Eles servem para apontar para o autor do milagre, para a realidade do reino que está para ser consumado, uma vida eterna sem doença, sem morte, sem sofrimento, que Cristo promete a todos que entram no seu reino, que se arrependem dos seus pecados e creem nele. E a mesma coisa nós podemos dizer e afirmar acerca dos testemunhos. Os testemunhos das pessoas. Os testemunhos da ação de Deus na vida de alguém. Como, por exemplo, um testemunho de conversão. Trata-se de uma transformação espiritual, milagrosa, óbvio. O maior milagre de todos é o da conversão. Mas, até
bons testemunhos não produzem conversões. Testemunhar uma transformação interna, espiritual, ou uma transformação externa em alguém não produz transformação em ninguém. Um testemunho de conversão, como nós vamos ouvir aqui hoje, 2, pode ser edificante para aqueles que são filhos de Deus, pode emocionar aqueles que não são filhos de Deus, mas não são testemunhos que convertem pessoas. Eles evidenciam o poder de Deus, que é quem converte as pessoas. Os testemunhos apontam para aquele que operou a transformação. Neste caso, o maior milagre de todos da regeneração. Todo o milagre, todo. E nós temos que entender isto, é importante. Todo o milagre, seja ele externo, seja ele interno, pode chamar a atenção para Deus. É um holofote, é uma seta, é uma flecha que aponta para Deus, para o poder de Deus, para a bondade de Deus, para a misericórdia de Deus, mas não são garantia que a pessoa que o viu ou que o experimentou se renda a Deus. Ok? Para tal é necessária a pregação do Evangelho. E é isto que é crer na suficiência das Escrituras. Porque aqui está um problema. Se nós afirmamos que cremos na suficiência das Escrituras, mas depois, na prática, dizemos, se Deus fizesse isto na vida das pessoas, esta pessoa se calhar ia se render a Deus. Não! Pode apontar a pessoa para este Deus maravilhoso. Mas quem no fim converte é a palavra de Deus que opera a fé na vida da pessoa. O Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é boa notícia, significa boa notícia. E qual é a boa notícia que o Evangelho traz? É que Deus, em amor, o Deus, sendo santo, sendo justo, Ele fez somente na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Morreu, ressuscitou no lugar do pecador, satisfez a justiça de Deus para que o pecador pudesse ser aceite, adotado como filho. E por causa da obra do Espírito Santo, do trabalho do Espírito Santo, essa pessoa vai colocar a sua fé na única e suficiente obra do Senhor Jesus Cristo. Ele é justificado. É declarado justo. Ele não tem justiça própria, mas ele é declarado, é tido como justo. A sua posição legal diante de Deus muda. De condenado, ele passa a ser aceite. Esse é o objetivo final. Pessoas passarem a amar a Cristo. Por isso, a pergunta que eu tenho que te fazer inevitavelmente nesta manhã é se tu já te viraste para Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor, como Salvador da tua vida, pedindo perdão dos teus pecados, colocando nele a tua fé. Tu tens diante de ti evidências do seu caráter, do seu poder. E não precisamos de milagres para isso. O apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 1, que é o quê? Toda a natureza expressa, mostra, revela o poder e o caráter de Deus. Tanto que os homens são todos, diz o apóstolo Paulo, absolutamente indesculpáveis. A natureza revela o poder de Deus, revela o caráter de Deus. Então tu tens evidência de Deus na tua vida. Tu podes até já ter experimentado a ação de Deus na tua vida. Um milagre de Deus, o ter visto na vida de pessoas à tua volta. Mas isso não quer dizer que sejas convertido, ou que sejas crente, ou que sejas filho de Deus. Hoje mesmo vais ouvir 2 testemunhos de 2 pessoas que experimentaram o poder de Deus na sua vida, na conversão do seu coração. Eu quero te chamar hoje a te renderes a Jesus. Rende-te a Jesus, nesta manhã. Ele foi morto por causa dos teus pecados. E ressuscitou para que tu sejas liberto da escravidão do pecado. Se eu te disser, sai daqui e nunca mais peques, tu não vais conseguir. E na verdade, se tu não és filho de Deus, não tens coração regenerado, tu nem queres Deus. Mas isso pode mudar. Arrepende hoje do teu pecado, vira-te para Ele. Assume o teu pecado, pede perdão a Deus, confessa-o como Senhor da tua vida. Aqueles de nós que já somos dele, há 2 exortações que eu quero fazer para aqueles que se afirmam cristãos, que se afirmam filhos de Deus. Embora transformações sejam internas ou externas, não sejam a causa direta de conversões, como nós vimos, eles apontam para o autor do milagre. Ou seja, a minha exortação para ti nesta manhã vai no sentido de tu falares, tu dares testemunho daquilo que Deus tem feito na tua vida àqueles que estão à tua volta. Não te cales acerca do poder de Deus, porque isso depois vai-te dar o contexto para tu apresentares aquilo que de facto salva, que é o Evangelho. Ok? Então, se Deus tem feito coisas boas e maravilhosas na tua vida, fala delas às pessoas que estão à tua volta. Permite que elas vejam, permite que elas testemunhem aquilo que Deus faz na tua vida. E a minha segunda exortação, para quem é crente, filho de Deus, vai no sentido de tu não te desculpares, não te esconderes atrás do testemunho que tu dás para não apresentares o Evangelho de forma explícita e clara. Às vezes a gente refugia-se nisso. Deus fez isto na minha vida, assim, assim, assim. E achamos que isso é evangelizar. Não é. Dar testemunho não é evangelizar. Okay? Dar testemunho pode ser uma ponte para trazer aquilo que evangeliza, que é o Evangelho. Quer dizer, sou pecador, eu preciso de Jesus Cristo, Jesus morreu pelos meus pecados e eu preciso me arrepender e crer. Ok?
Então, não te escondas no facto, não, mas eu já dei o meu testemunho a Ele. Ele vê a minha vida. Ele vê o que Deus faz em mim. Eu sou uma pessoa íntegra no trabalho. Esta pessoa soube que Deus trouxe um milagre na minha vida. Isso não é evangelizar e nós não nos podemos esconder atrás disso. E nós nos escondemos atrás disso porque às vezes temos vergonha de falar do Evangelho. Temos vergonha de tomar uma posição diante das pessoas para mostrar Cristo. Ok? Segundo ponto. Em relação ao poder de Jesus. Primeiro, em relação ao poder de Jesus, nós vimos que o fim último do poder de Jesus são os milagres. E agora, o segundo é, há milagres sempre. Será que há milagres sempre? Nós acreditamos que Jesus pode, de facto, curar. Ok? Pode ou não pode? Pode, pode. Nada é impossível para Ele disse isso. Nós queremos que Ele pode realizar milagres. E situações e casos de milagres na Bíblia abrem precedentes para nós orarmos e pedirmos por milagres, ok? E quando isso acontece no nosso meio, como já tem acontecido, nós alegramos-nos profundamente. Não só ao testemunharmos o poder de Deus, ficamos maravilhados, uau, não é? Porque quando acontece um milagre, nós ficamos deslumbrados, maravilhados. Mas nós nos alegramos também pelo benefício que isso trouxe à pessoa que precisava daquele milagre. Então a igreja alegra-se duas vezes. No entanto, ao mesmo tempo, nós devemos olhar para as Escrituras. Caiu o micro. Nós devemos olhar para as Escrituras e ver que houve pessoas que não experimentaram o livramento milagroso de Deus. Há pouco tempo passámos por um. Estevão. Não passou o livramento que outros passaram. Pedro conseguiu fugir. E vamos ver outras situações em que conseguem. Mas Pedro, mais à frente, segundo a tradição, também ele vai ser executado por causa da sua fé. Então nem sempre acontece um milagre. Nós vemos Tiago, líder da igreja de Jerusalém, o próprio irmão do Senhor Jesus. Ele podia ter uma cunha especial. Por ser irmão do sangue de Jesus, podia ter uma cunha especial e nunca passar pela morte. Okay? Mas não teve cunha especial. Ele foi decapitado por causa da sua fé. A vitória garantida, a vitória certa, o milagre que nós podemos esperar com toda a certeza e confiança, é a vitória que nós temos na vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado. Esse sim. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo, versículos 54 e 55, diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, com a vitória de Cristo sobre a morte, nós temos a vitória sobre a morte e a vida eterna é o que nos aguarda. E a eternidade, num corpo ressurreto, nesta nova terra restaurada, é aquilo que nos aguarda. Porque mesmo Lázaro, que foi ressuscitado dos mortos, um dia ele morreu. E não sabemos como. Ele morreu. Então, o que é definitivo está ainda por vir. E isso acontecerá quando Jesus voltar. E aí não vai ser necessário mais nenhum milagre. Enquanto estamos deste lado da existência, nós oramos, nós clamamos por milagres, mas sabemos que o melhor milagre, a regeneração, já nos foi dado. Ok? E por isso olhamos as coisas em perspectiva. É isto que nos permite enfrentar a morte, a doença, a dor, o sofrimento, olhos nos olhos. Na confiança que Deus é soberano e que Deus é amoroso. Soberano porque Ele pode fazer qualquer coisa, inclusive aquilo que te parece impossível de ser revertido, Ele pode fazer. E amoroso, porque tudo aquilo que Deus faz, Ele o faz para o nosso bem. Por todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que houve momentos na história do povo de Deus em que, como eu disse há pouco, houve maior concentração de eventos sobrenaturais e de milagres. Como quando Moisés libertou Israel do Egito, como eu disse, Elias, Eliseu, os apóstolos, Jesus. E por isso, a nossa confissão de fé, a confissão de fé da ação bíblica diz assim, prestem atenção, assim, esses sinais não são nem habituais, os milagres, não são nem habituais, nem normativos para a vida do povo de Deus. A presença de milagres é ainda possível, segundo a livre soberania de Deus. Porém, todos os sinais e milagres não são uma garantia da autenticidade divina. Estes devem ser examinados com prudência à luz da palavra de Deus. Então, na confissão de fé, nós afirmamos a possibilidade de milagres. Afirmamos a presença de milagres.
mas sempre sob a perfeita e boa, soberana vontade de Deus. Ou seja, podemos e devemos clamar pelo melhor aos olhos humanos, mas devemos sempre nos lembrar que há alguém que sabe o que é o melhor no fim de tudo, que é Deus. E essa é a verdadeira confiança. A verdadeira fé está aí. A verdadeira fé está em se confiar mesmo quando o milagre não vem. É preciso mais fé para isso do que fé para dizer: Deus, eu declaro a minha cura. É preciso mais fé para isso. De confiar que mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, mesmo eu não compreendendo nada, Deus é soberano e está a trabalhar na minha vida e em meu benefício. Então eu quero te encorajar a tu orares pelo milagre que precisas na tua vida. Sim, devemos orar. E se precisas de um milagre na tua vida, ora, clama, suplica a Deus pelo milagre na tua vida. E eu quero encorajar a igreja também a orar por milagres que sabemos que irmãos nossos precisam. Oremos com fé. Oremos com fé, sabendo que não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível. Ao mesmo tempo, o outro encorajamento que eu te quero fazer é de confiar em Deus. Não só pelo facto de que Ele te pode agraciar com milagres, mas mesmo quando o milagre não vem, confia. Ok? Confia em Deus, mesmo quando o milagre não vem. Como nós vimos no último sermão, a conversão é um milagre. A conversão é um milagre. Ninguém nasce de novo de vontade própria. Ninguém nasce de novo por causa da vontade de outra pessoa. Quem nasce de novo por causa da vontade de Deus. João capítulo 1. Ok? Claro como as águas. Então, a tua herança não são as coisas daqui da terra. A tua cura definitiva não está aqui. A tua cura definitiva está na eternidade. O alívio do sofrimento da tua alma, completo, perfeito, consumado, não está aqui. Está na eternidade. A tua alegria definitiva e completa não está aqui. Está na eternidade. Então coloca os olhos onde? Na eternidade. Coloca os olhos no reino que está por vir. Aguarda o Rei do Reino. Ainda que com lágrimas nos olhos tenhas que esperar por esse dia. Aguarda o lar. Ainda que com joelhos cansados, ainda que com pés feridos. Ele vai sarar toda a tua dor. Ele vai enxaguar cada lágrima dos teus olhos. Aguarda este dia maravilhoso. O paraíso não é aqui. Aqui podemos ter amostras dele. Mas lembra-te, não é aqui. O paraíso está por vir. Lembra-te, com ou sem milagre, o fim é o quê? É Jesus Cristo. O fim é Jesus. E por isso aquilo que tu tens que fazer, com milagre ou sem milagre, e às vezes o milagre pode não vir hoje, pode não vir amanhã, pode vir daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que for. Alimenta o teu amor por Jesus, nutre a tua relação com Jesus, lê as Escrituras com o coração que procura diariamente, diligentemente a pessoa de Jesus, ora com o espírito que anseia por Jesus. Relaciona-te com a igreja. Não abandones a igreja. Não abandones a congregação quando o milagre não vem, quando está difícil, quando dói. Não abandones a congregação. Porque é aí que tu vais alimentar de Cristo. É no meio das pessoas, em carne e osso, em que ouves uma palavra, recebes um abraço, há uma conversa do Evangelho. É isso que nutre a tua fé e o teu amor por Jesus. Então relaciona-te com a igreja. No fim é isso que vai encher as tuas medidas. Mesmo sem o milagre que tanto pedes. Porque o tesouro, no fim, o tesouro é Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição ou fome ou nudez? Ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. E em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, qualquer criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, precisas de um milagre? Isso não é o mais importante. O mais importante é Cristo. É tu teres Cristo. Porque ainda que a morte seja aquilo que te vai bater à porta, nem é ela que te vai separar do amor de Jesus. Por isso, com milagre ou sem milagre, é Jesus. Sempre. Jesus. E último ponto, para terminarmos. Em relação ao poder de Jesus, o agente que se dispõe a servir. O papel de Pedro surge nas duas histórias como representante de Jesus que se dispõe a pregar a salvação que é Jesus e a visitar as igrejas, para fortalecê-las, para socorrê-las. E tudo isto na perspectiva da expansão do reino, que está a crescer, de acordo com a ordem que Jesus deu. Vão, sejam minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Hoje não há mais apóstolos, tá? Não há mais apóstolos. Quem diz, não sabe do que está a falar.
Não há mais apóstolos, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Não há mais. Viveram, já morreram. Okay? Eles tiveram um papel único, um papel absolutamente irrepetível na história do povo de Deus. O que é que há? Há uma igreja e há cada um dos seus membros. E nós afirmamos aquilo que a Reforma Protestante veio declarar aos quatro cantos da terra, o sacerdócio de todos os crentes. Ou seja, todos os filhos de Deus são chamados a proclamar o Evangelho e a servir a igreja do Senhor. Todos. Não são uns, são todos. O próprio apóstolo Pedro disse, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, sim, que antes não eram povo, mas agora são povo, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Sacerdócio real. Não é mais uma tribo que serve a Deus. No caso, os levitas. O pessoal do lavor não são levitas, como se diz em alguns contextos, ok? Todos nós somos chamados a servir a Deus. O nosso compromisso principal na vida deve ser a edificação da igreja e a expansão do reino. É para isto que devemos viver. Se vivermos por outras coisas, andamos a passar ao lado daquilo que devemos viver e depois espantamos de vivermos vidas infelizes, sem propósito e sem realização. Enquanto estamos nesta vida, nós doamos-nos pelo aquilo que Cristo se doou, o serviço. Porque Jesus não veio para ser servido, mas Jesus veio para servir. Quando nos dedicamos a servir Jesus, e esta é a beleza da coisa, quando nós nos dedicamos a servir a Jesus, a servir o povo de Jesus, quando nós nos dedicamos a anunciar a salvação, aquilo que nós vamos ver é o quê? É o poder de Deus em ação. É o poder de Jesus em ação. Vamos ver as maravilhas que Deus faz quando nós nos dispomos a servir. Quando intencionalmente nos dispomos a servir os irmãos e as irmãs, a sermos úteis nas mãos de Deus, para que pessoas que não o conhecem possam conhecer, para que o irmão que precisa de edificação seja edificado, nós vamos testemunhar, vamos ver transformação de vida, vamos ver conversões, que é o maior milagre de todos. Vamos ver pessoas a receber a intervenção de Deus através dos seus instrumentos que somos nós. Agora, para isso, temos que sair do movimento, temos que fazer um movimento de sair de nós próprios, sair de nós mesmos, nos abrirmos aos outros. Precisamos estar receptivos, a vermos as nossas agendas, a vermos o nosso orçamento, a vermos a nossa dinâmica familiar, a vermos a nossa energia emocional serem, em dados momentos, alterados para podermos ir ao encontro do outro. Porque isso é serviço. E vai ser inevitável, meus irmãos, que nós vejamos o poder de Deus em ação, o avanço do reino e a edificação da igreja, se nós nos dedicarmos a uma cultura de serviço, a uma cultura de discipulado, uma cultura de fazermos imitadores de Cristo por meio do nosso exemplo, por meio do nosso investimento intencional nos membros da igreja local e nas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Vai ser inevitável ver o poder de Deus a agir, o reino a se expandir e a igreja a ser edificada. Então quero-te desafiar, 2 desafios. Quero desafiar a fazer este investimento de serviço na vida da igreja local, a te dedicares à igreja local. A igreja local é indispensável para a vida cristã, para o amadurecimento cristão. Procura ter conversas em torno do Evangelho com outras pessoas da igreja. Disponibiliza-te para servir naquilo que faz falta, para ajudar no que faz falta na vida do irmão. Busca orar diariamente pelos membros da igreja. Quem aqui é membro da igreja? Se não ora pelos outros membros da igreja, está em falha diante de um compromisso que fez. O compromisso de membresia que nós lemos a cada reunião de membros afirma que nós vamos orar uns pelos outros. E se tu não estás a orar pelos membros da tua igreja, tu não estás a cumprir a tua palavra. E ao fazeres isto, ao servires a igreja desta forma, tu verás a edificação da igreja acontecer por meio do poder de Deus através da tua vida e disponibilidade.